Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos que vêm. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com o ensino e com a topografia de todos aqueles que aprenderam essa disciplina nos seus cursos profissionais e já, pelo tempo passado, já esqueceram alguns detalhes. Vamos continuar essa série de comentários sobre a nova NBR 13133 de 2021, que fez a revisão da NBR 13133 de 1994. Vamos tratar neste vídeo da dedução das fórmulas do efeito da refração atmosférica e da curvatura da Terra, que entram prontas nestas normas, mas é interessante que o profissional saiba como elas foram deduzidas e, principalmente, como surge o fator K, o coeficiente de refração K, que muita gente, às vezes, não faz ideia como surgiu, e é interessante saber a sua história. Vamos tratar disso para que todos fiquem com mais conhecimento a respeito dos fenômenos que acontecem na atmosfera e que nós precisamos tomar cuidado para que não falseie as nossas observações. Vamos sempre focalizar isso para que se tenha em atenção que o efeito da curvatura da Terra, que na norma diz que é descartável, que é negligenciável, mas isso em algumas situações particulares, principalmente em planimetria. Mesmo em planimetria, quando se trata de determinação de coordenadas, em que queremos que o algarismo dos milímetros das coordenadas seja um algarismo significativo, a curvatura da Terra, em planimetria, não pode ser desprezada naquele valor que a norma diz que vai até 50 quilômetros de uma extensão ali do plano topográfico, ou um erro relativo de 1 para 35 mil. Temos que levar em conta a finalidade do trabalho. E na parte altimétrica, então, em que queremos calcular cotas, em que, no caso, com a estação total, queremos garantir ali que o centímetro seja significativo, temos que levar em conta, então, essa questão da curvatura da Terra no cálculo das altitudes. Vamos, então, comentar, então, senhores, nesta parte 3 da NBR 13133, né, da sua revisão de 2021, feita naquela de 1994, essa questão do efeito conjunto da refração e da curvatura da Terra. É lógico que na norma não tem essa dedução, porque a norma não é um livro-texto, é um repositório de itens que interessam diretamente à prática, à realização dos levantamentos, a realização das obras que estão sendo realizadas, né? Não pretende ser um livro-texto. Então vamos neste comentário tratar do efeito conjunto, na dedução dessas fórmulas, né, do efeito conjunto da refração atmosférica e da esfericidade da Terra no nivelamento trigonométrico e do coeficiente de refração atmosférico, desse coeficiente de refração K, que entra nessa dedução, que entra na aplicação dessas fórmulas. Bom, vamos então ver primeiramente como se deduz a influência da refração atmosférica. Temos essa figura aqui que mostra um trecho de um círculo, né, de uma circunferência, em que o raio de luz, o raio da onda eletromagnética, como se o raio de luz estivesse indo aqui do ponto A para o ponto B. Estou considerando eles aqui no mesmo nível, que isso não interessa. O importante é ver o conceito, né? Então aqui o raio de luz vindo aqui do ponto B, que poderia ser o prisma, a ponta do bastão, lá do sinal visado. Esse raio de luz vindo aqui para o
o olho do observador que está em A, aqui no centro óptico, ele vê o ponto B segundo a tangente à trajetória desse raio de luz numa situação mais elevada, aqui em condições normais da disposição das camadas atmosféricas, em que as camadas mais densas estão abaixo das camadas menos densas. Então, pela lei de Snell, esse raio de luz se apresenta com a concavidade voltada para baixo. Então, esse ponto B' é visto mais elevado do que o ponto B. E essa distância D aqui seria uma distância aqui horizontal, né? A distância perpendicular a esse raio aqui do raio de curvatura ρ. Esse ρ aqui é o raio de curvatura desse círculo que representa a trajetória do raio luminoso. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui nessa figura, nós vemos aqui que, então, nesse triângulo aqui formado, que é retângulo no ponto A, nós temos aqui a hipotenusa, é ρ mais esse R. Esse R é o efeito da refração atmosférica. Então, essa hipotenusa ao quadrado é igual ao outro cateto, que é o ρ, mais essa distância, que é a distância medida lá, ou obtida nessa horizontal aqui, perpendicular ao ponto A. Bom, desenvolvendo esse binômio aqui, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e o segundo membro permanece igual. O ρ ao quadrado é o mesmo nos dois membros da equação, pode ser simplificado, e nós ficamos então com do ρr é igual a r ao quadrado vezes d2. Entretanto, apreciando aqui a ordem de grandeza desse segmento R, o efeito da refração, na presença aqui dessa outra parcela 2ρr, esse r ao quadrado é muito menor do que esse 2ρr, então nós podemos desprezá-lo sem prejuízo nenhum na prática. Ficamos então com essa expressão em que o efeito da refração é a distância ao quadrado sobre 2 vezes o raio de curvatura do raio luminoso. Analogamente, vamos ver a influência da esfericidade da Terra. É o mesmo raciocínio, só que agora, em vez de nós analisarmos o raio a trajetória do raio luminoso, aquele círculo que representa o raio luminoso, vamos representar o raio médio aqui, aqui potencial, que passa pelo ponto A, seria já assim o raio da Terra, né? uma circunferência aqui, representando aqui o raio da Terra. Aqui a distância entre o A e o B, nós já vimos na dedução lá no nivelamento trigonométrico, que o plano horizontal que passa por A, esse plano do topográfico local que passa por A, ele não representa, né, o efeito da curvatura da Terra, que desce a partir do ponto A, começa-se a ter essa curvatura da Terra que vai progredir na medida que nós nos afastamos de A. Então essa distância aqui seria uma distância no plano horizontal, no plano topográfico, a distância D. Então, analogamente, temos novamente um triângulo retângulo com 90 graus em E, e temos aqui a hipotenusa, que seria agora o raio da Terra mais esse efeito da curvatura da Terra, aqui, o E ao quadrado, igual ao outro cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é a distância ao quadrado. Desenvolvendo esse binômio, como vimos já, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Temos aqui o r ao quadrado, que é comum nos dois membros da equação, podemos simplificá-lo, ficamos aqui com a equação
nessa forma em que esse efeito da curvatura aqui ao quadrado, na presença dessa outra parcela, 2 vezes o raio da Terra, vezes E, esse E ao quadrado é muito pequeno, portanto pode ser expressado. Ficamos então com a expressão 2RE igual ao quadrado, e o efeito da curvatura da Terra então fica sendo esse, analogamente ao da refração, né? Só que agora, em vez do raio luminoso, temos o raio da Terra. Veremos agora o efeito conjunto da refração e da esfericidade da Terra, né? Então temos aqui uma figura esquemática que nós representamos aqui, um ponto A, onde estaria estacionado o teodolito, ou a estação total, e ela visando aqui o prisma, o raio luminoso viria aqui desse ponto D até o ponto A, viria aqui direitinho, e nós teríamos aqui do raio luminoso, a trajetória do raio luminoso marcando-se aqui na normal, a direção da vertical traçada aqui por onde passa o prisma. Nós temos aqui então o efeito da refração e também o efeito da esfericidade. Eu marquei do lado de cá, que é desde o plano topográfico, que passa aqui, plano horizontal, que passa pela estação, onde está estacionada, até a linha equipotencial, né, a linha de nível que passa aqui pelo ponto A. Então o efeito conjunto aqui que nós temos da esfericidade da Terra, nós vemos que o efeito da refração, ela subtrai, ela ameniza o efeito da curvatura da Terra, né? Então o efeito conjunto então vai ser do efeito da curvatura da Terra, subtraindo-se esse efeito da refração. Então o efeito conjunto, esse H é menos R. Então aqui um esquemazinho que eu quero chamar a atenção, que é um esquema do nivelamento trigonométrico por visada unilateral, e eu quero mostrar a vocês as grandezas que se observam no nivelamento trigonométrico, né? Recordar é que estando aqui a estação total, aqui o sinal visado, no caso com o prisma, né? Então essa distância medida com a estação total, que eu representei aqui como D'T, ela está afetada pelas condições atmosféricas. Ela não é uma distância verdadeira, ela varia ao longo do dia de acordo com a variação da temperatura, da pressão, da umidade do ar, de acordo com toda a variação daquelas condições atmosféricas. Então esse Z marcado aqui, essa distância zenital, é a distância bruta medida ali com o teodolito da tangente à trajetória do raio luminoso que chega ao observador, esse Z. Então essa distância zenital Z é uma distância zenital que está afetada do efeito da refração atmosférica. Esse D então aqui é a distância, no caso, dessa horizontal tirada aqui ao centro óptico aqui da estação onde se está medindo a distância, né? Então esse D'T que eu representei aqui é a distância inclinada da onda eletromagnética sem corrigir a refração. E Dt é a distância inclinada corrigida da refração. Eu coloquei aqui Sears porque na topografia nós usamos as fórmulas de Sears-Szymanski para fazer a correção da refração atmosférica na distância medida, no valor da distância, no seu comprimento, mas ela continua sendo uma medida feita inclinada. A estação total, as estações totais modernas, elas fazem essa correção do D'T para o D, e depois fazem as outras correções para a distância inclinada e a distância reduzida ao horizonte, né? Então, eu quero então destacar aqui que no caso que essa distância D aqui marcada, né? Aqui estamos a distância zenital e outra aqui são ângulos alternos internos, que numa simplificação aqui nesse esquema, as verticais do lugar estão sendo consideradas
paralelas, né? Porque nós estamos aqui numa simplificação que não há curvatura da Terra. Então essa distância D é a distância inclinada, corrigida desse efeito da refração, vezes o seno essa distância zenital bruta, essa distância zenital medida. Tá? Então hoje em dia pode-se usar essa fórmula, embora muitos formulários, muitos manuais mostrem distâncias horizontais medidas sobre aqui o nível médio do mar, mas não é o caso hoje em dia que se tem medidores eletrônicos de distância. Então vamos agora fazer essa dedução do efeito conjunto. O efeito conjunto, que é o E menos R, então basta colocar a expressão do efeito da curvatura da Terra menos o efeito da refração atmosférica e fazer uma simples algebrismo, né? Botando aqui, no caso, o D2, D ao quadrado em evidência, D2 sobre 2, aqui nessas duas parcelas, em evidência, ficamos assim com a expressão assim, né? E aqui, entre parênteses, vemos que o mínimo múltiplo comum aqui nessa subtração de frações é o produto aqui R vezes ρ. Então, fazendo aqui o MMC, né, R vezes ρ divididos por R, multiplica o numerador, é o ρ, e a mesma coisa aqui, R vezes ρ divididos por ρ, fica o R, que multiplicando lá pelo numerador fica R. Né? Ficamos com eles assim. Né? Então, pondo ρ em evidência aqui no numerador, no numerador, né, tirando o ρ para fora do parêntese, né, nós ficamos assim com essa expressão, de modo que podemos simplificar o ρ aqui fora do parêntese com esse ρ aqui dentro do parêntese, e a expressão fica dessa maneira, pondo então o R para fora do parêntese, ficamos com ele assim. Então ficamos com a fórmula do efeito conjunto dessa maneira. Agora aqui é que vamos entrando com um novo conceito que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, por definição, chamou-se a essa razão entre o raio da Terra e o raio de curvatura do raio da onda eletromagnética, chamou-se de K. Esse K, então, ficou sendo chamado coeficiente de refração, porque ele está relacionado com a refração, porque esse raio de curvatura do raio luminoso, ele varia de acordo com as condições atmosféricas, de acordo com as condições ambientais. E então ele é chamado de coeficiente de refração. A expressão fica então D ao quadrado sobre 2R menos 1 menos K. Agora, como se determina ou se determinou esse coeficiente de refração? É isso que vamos mostrar a vocês a seguir. A determinação do coeficiente de refração, né? Então, na região do levantamento topográfico, determinou-se por nivelamento geométrico de precisão várias referências de nível que tinham visadas desobstruídas 2 a 2. As condições ambientais eram, ou deveriam ser, eram próximas das que existiriam durante o levantamento. Então imagina aqui nesse contorno verde, a região onde se faria a obra, onde se faria o levantamento, e esses quadrados pretos representando assim 10 referências de nível que no reconhecimento se viu que eram intervisíveis, e se fez nivelamento e contranivelamento de precisão entre elas para se determinar o desnível entre cada par dessas referências de nível. Quer dizer, então, neste cenário, nós teríamos aqui 10 desníveis determinados por nivelamento de precisão. E a seguir, como essas RNs são intervisíveis, determinou-se por nivelamento trigonométrico unilateral, como eu mostrei naquele esquemazinho
do slide passado, determinou-se o desnível por nivelamento trigonométrico entre cada par dessas referências de nível, correto? Ficou-se então com 10 desníveis determinados por nivelamento trigonométrico, direitinho, entre elas, tá? Direitinho. Vamos aqui, então, a expressão, reparem aqui o esquema do nivelamento trigonométrico, sem considerar a refração de esfericidade e refração. O desnível entre os pontos A e B, nesse nivelamento trigonométrico, sem considerar a refração e a esfericidade, é essa hipotenusa aqui desse triângulo, projetada aqui nessa vertical que passa pelo ponto A, seria d cosseno dessa distância zenital. Esse dV aqui é o d cosseno z. Então, nós temos aqui a distância d cosseno z, no caso aqui, d cosseno z, somada com essa altura do instrumento, tirando-se a altura do sinal, o HS, a altura do sinal visado do prisma, nós ficamos com essa diferença de nível entre A e B. E, ao se considerar o nivelamento trigonométrico, considerando o efeito da refração e da esfericidade, o nosso desnível seria esse, d cosseno z, esse efeito conjunto da refração e da esfericidade, que nós já vimos anteriormente, e esse é o HI, a altura do instrumento menos a altura do sinal. Essa é a expressão que nós temos aqui, tá? Correto? Então, nessa expressão do nivelamento trigonométrico, o que é que nós conhecemos? Conhecemos esse ΔHB, que é o desnível entre as duas RNs intervisíveis. Conhecemos ele, conhecemos. E vamos usar aquele dado pelo nivelamento geométrico de precisão. Conhecemos essa distância D, que é medida lá, no caso, tendo distanciamento eletrônico, é medida com ele, porém com a correção atmosférica desabilitada da estação total. Porque a estação total, se estiver habilitada, a correção de curvatura e refração, ela já leva em conta esse efeito da refração, e não é o caso, é esse que nós queremos que fique em evidência aí nesse trabalho para nós determinarmos o coeficiente de refração. Tá? Conhecemos a distância zenital, medida ali com a estação total, teodolito, né? Conhecemos a altura da estação e a altura do prisma, a altura do sinal, né? Raio, esse R aqui na expressão é o raio médio local da Terra, é o raio da Terra, o raio médio local, e a única incógnita, então, que temos aqui é o K, esse K, o coeficiente de refração. É a única incógnita que nós temos. Tá certo, senhor? Então, conhecemos tudo nessa equação. O desnível determinado por nivelamento geométrico de precisão, o D medido lá com a distância total, ele projetado aqui no horizonte, direitinho, a altura do instrumento do sinal e o raio da Terra. Bom, como é que se determinou, então, esse coeficiente K? Valorizou-se e resolveu-se aquela equação com os 10 valores de K. Os 10 valores, né? Então, para cada ΔH medido aqui, tinha uma incógnita que era o K. Tinha aqui, nessa equação, tudo conhecido menos o K. Então, teríamos, então, 10 equações aqui, teríamos 10 valores de K medidos aqui nessa região. Então, considerando os valores de K determinados, poderia-se, né, tirar a média, desvio padrão da média desses valores do coeficiente de refração. Né? Os valores usados modernamente, que se coloca na estação total, que os livros de topografia citam e adotam para esses valores de K, do coeficiente de refração, foram determinados nos séculos XVIII e XIX na Europa. E como é que eles foram determinados? Dessa maneira, como eu falei a vocês,
que naquele tempo fazia-se rede de triangulação, e esses geodesistas, citados aqui nessa bibliografia, no Jordan, que é uma das bibliografias usadas aqui pela NBR 13133, nessa revisão de 2021, temos aqui o Jordan, e lá na página 115 do volume 1, são 2 volumes esses do Jordan, ele mostra lá os vários valores desse coeficiente de refração determinados lá na Europa. Então, em 1736, num trabalho lá na Lapônia, por esse geodesista Maupertius, ele determinou a média dele de vários valores lá, como eu falei a vocês, naquelas equações montadas, valorizadas, determinou para o K médio 0,1053. Depois, em 1751, foi Tobias Mayer lá na França, aí já achou 0,1250. Delambre, outro geodesista na França, lá ele achou 0,1678. Gauss, na sua triangulação no Reino de Hannover, achou 0,1306. Struve, na Rússia, achou 0,1237. Bayer, no levantamento no litoral, assim, já acredito eu ali na Alemanha, 0,1300. James Clark, na Inglaterra, já achou 0,1587. E em 1870 até 1875, vários levantamentos feitos na Prússia, achou-se 0,1180. Então, esses valores todos aqui, adotando-se, tirando-se uma média deles, uma média desses valores, o valor médio é 0,1329. Então, reparem que em cada levantamento desse, que foi feito lá nessas regiões da Europa, esses valores de K, eles foram determinados em condições ambientais próximas da época e de valores de temperatura, pressão e umidade, em que os levantamentos topográficos seriam levantados. Então, as condições de temperatura, pressão, umidade do ar, estavam todas consideradas ali na determinação desse coeficiente de refração. Então, esse valor médio aqui é um valor médio já daquelas condições. É lógico que se algum de vocês quiser determinar o valor para a sua obra, faça como eles fizeram e vai se determinar o seu valor. Vocês vão ver que o valor deve chegar aí por perto, porque a Terra, né, o planeta, o ambiente, ele é muito próximo das condições ambientais. Bom, então o coeficiente de refração K é o raio da Terra dividido pelo raio de curvatura da luz. Então o raio de curvatura do raio luminoso é o raio da Terra divididos por esse coeficiente de refração. Então o raio de curvatura da onda luminosa é o raio da Terra divididos por esse 0,1329, que dividindo-se 1 por esse valor, nós vamos ter que o raio de curvatura do raio luminoso, ele é, em termos médios, 7 vezes e meio o raio da Terra. Então, esse valor, 7 vezes e meio o raio da Terra, que consta nos livros de topografia, nos manuais técnicos, e é levado em conta aqui na NBR 13133, foi levado em conta naquela versão de 1994, e nessa revisão de 2021 continuou sendo levado, que é um valor conservativo. Então é um valor, isso não é um valor assim, vamos dizer assim, uma variável ótica, é uma variável que está relacionada com a ótica física, porque ela foi determinada numas condições ambientais que estava implícita ali
temperatura, pressão, umidade do ar, que seriam verificadas e estariam presentes quando o levantamento topográfico fosse feito. Correto, senhores? Então assim surgiu esse coeficiente de refração. Assim está. Então era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Espero que tenham tirado proveito. Compartilhem esse vídeo para que o YouTube o leve para mais pessoas e fortaleça o nosso canal. Até a vista, pessoal. Oi?